Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Silvia, esse é o canal Estandarte do Amor. Sejam todos bem-vindos. Então, eu tô falando um pouco sobre adivinhação, né? Cartomante e falsas profecias. Então, eu quero deixar esse vídeo mais específico aqui sobre falsas profecias, principalmente nessa área de vida sentimental, onde é uma área muito delicada, e assim como Deus disse lá em Isaías, capítulo 8, que é uma área que desperta muita ansiedade, fazendo com que a pessoa possa vir a se prostituir, né, com cartomantes, com adivinhos e também, consequentemente, absorver aí falsas profecias. Então, eu posso me considerar uma pessoa bem-aventurada, porque eu fui observar o meu tempo de espera em relação a isso e não encontrei nada de falsas profecias. Recebi muitas profecias no meu tempo de espera, mas para a glória de Deus, nenhuma era falsa e todas se cumpriram, gente. Então, eu não posso falar muito sobre aquilo que eu não vivi. Eu posso falar em relação a outras pessoas, né? Que eu vi recebendo falsas profecias e ficaram muito aborrecidas. Para você não correr o risco de receber uma falsa profecia, você tem que ser um verdadeiro adorador. Adorar a Deus em espírito e em verdade, sem interesse. Você tem que sair para ir na igreja ou para consultar até mesmo o profeta, não por interesse, né? De bajular, de dar dinheiro para aquela pessoa para ver se ela te fala algo, para ver se ela ora mais. Isso é prostituição. Então você tem que ser uma pessoa que ama o Senhor de verdade e que o seu alvo é o céu, né? Não as coisas aqui da terra. Então a pessoa que é muito focada nas coisas aqui da terra é aquela pessoa que vai receber muitas falsas profecias de fato. Então, lá em Deuteronômio 18, 21 ao 22, a Bíblia fala, né? Se tal profeta te falar algo e aquilo não se cumprir, saiba você que esse profeta não falou da parte de Deus, mas do seu coração. Então, eu vi uma amiga recebendo uma profecia de um pastor, que esse mesmo pastor também lançou profecia para mim que se cumpriu, né? Mas essa moça, ela não estava na fiação com Deus. Não sei o que aconteceu ali. E ele falou para ela, ó, conta 28 dias que tal coisa vai acontecer. Não lembro aqui agora do que se tratava, mas ela ficou na expectativa e nada aconteceu. E ela ficou muito aborrecida e se afastou daquela igreja. E é isso, né? Então é algo que vem para te derrubar mesmo. A falsa profecia, ela vem sem dó para te dar uma rasteira mesmo e te fazer perder o foco, que é buscar pela presença de Deus, pelo caminho da salvação. Amém? Então, não acredite em profecias benéficas para você, se caso você estiver fazendo algo errado, no sentido assim, não de errar, porque todos nós somos falhos, gente, nós somos pecadores, né? Mas se você vive uma vida de prática errada, por exemplo, né, cartomante, né, adivinhação, essas coisas que eu mencionei no vídeo anterior, e vem um pastor te lança uma profecia falando que você vai vencer nisso e que isso vai prosperar na sua vida, é mentira. Porque Deus, ele é o Deus que prega o arrependimento. Deus vai falar primeiro para aquele que está fora do caminho do arrependimento. Então, se alguém que se diz usado por Deus vier te bajular com esse tipo de coisa, pode sair fora, que aquela pessoa que é de Deus, verdadeiramente um verdadeiro profeta, ele vai, ou Deus vai revelar para ele o seu pecado, ou Deus vai fazer com que ele te pregue o arrependimento, mas falar que você vai, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar e aquela coiseira toda é mentira. Então, já que eu não recebi nenhuma falsa profecia, porque Deus sondou meu coração e viu que eu era a verdadeira adoradora, que eu estava ali aos pés da cruz para servir a Deus. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa quando eu recebi uma promessa, sempre descansei no Senhor. Então, procure isso, descansar no Senhor. Amém? Eu vou mencionar aqui algumas coisas que eu recebi no meu tempo de espera. A primeira que eu recebi foi quando eu coloquei no meu coração que eu não ia mais entrar naquele relacionamento que eu tava, eu ia me separar daquele homem que eu tava, né, que eu tava namorando, e esperar no Senhor. Não falei para ninguém, nem orei. Coloquei no meu coração, né? Eu pensei e falei, eu vou fazer isso. E fui na igreja e Deus usou uma moça que estava pregando, né, naquele dia, e ela me chamou no final do culto e falou, moça, você colocou algo no seu coração e Deus já desceu com providência. Quando ela falou isso, a aliança dela,
era idêntica à minha, uma aliança bem simples, reluziu de forma diferente e aquilo testificou no meu coração. E eu lembro que eu disse para ela, falei, eu já sei do que se trata, um dia eu te conto. Nunca mais eu vi ela, não conhecia, nunca mais eu vi. E a promessa se cumpriu, né? Deus desceu com providência e começou a ter vários sinais no meu tempo de espera. Uma outra profecia que se cumpriu, eu fui também numa outra igreja e o pastor olhou para mim e disse assim, ó, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus manda eu te dizer, Deus está virando uma página em branco na tua vida e Ele vai escrever uma história linda. Não tenha medo quando essa pessoa chegar, traz ele aqui que eu quero conhecer. Na hora eu já sabia do que se tratava, gente, quando falou isso, né? Naquele tempo, eu abria a Bíblia, saía sempre aquela página em branco que tem entre Malaquias e Mateus. Então eu já sabia que Deus estava falando comigo, que Deus estava me limpando, né? Assim como a alma da noiva estava limpa, né? Salomão falou para a noiva que os dentes dela estavam branquíssimos, né? E lá em Jeremias 31 a Bíblia fala que os pais comerão uva verde, mas os dentes dos filhos não vão se embotar. Ou seja, eu estava ali limpando a minha alma. O dente vai falar da alma. Então, comer uva verde simboliza você se precipitar, você ser aquela pessoa ansiosa, que se prostitui com cartomantes, com profecias, e por causa disso você vai tropeçar e encontrar a pessoa errada ao invés de esperar uma gêmea. Uma outra profecia que se cumpriu na minha vida foi quando eu fiquei 7 anos aqui em Mogi, sozinha, né, criando minhas filhas. Desviei do caminho, perdi o foco. Deus permitiu eu construir tudo. Conquistei tudo que eu queria na época, né? Carro, apartamento que eu estava pagando, salão, beleza. Fiquei muito bonita, mega hair, academia. Construí mesmo, de verdade. Alcancei um nível de status, né? Na prostituição. E em 3 meses Deus soprou o vento leste na minha vida e eu perdi tudo. Em 3 meses, tudo. E fiquei louca, surtada, com depressão, com muita crise de ansiedade, correndo pelas ruas, né? E minha mãe me levou embora para minha cidade, para minha terra natal. Só que, porém, Deus tinha um propósito comigo aqui nessa terra distante. E quando eu cheguei lá, minha irmã me chamou para ir numa igrejinha. Eu estava afastada da igreja, fazia tempo que eu não ia. E nesse dia eu obedeci. Eu falei, vamos. E tinha um pastor naquela igreja. E ele dava pulos bem altos assim. Nossa, coisa que eu nunca vi. É o próprio Deus, gente. E ele falava assim, foi o 7 seu, agora é o 7 de Deus na sua vida. E ele falava isso por repetidas vezes, foi o 7 seu, agora é o 7 de Deus na sua vida. E aquilo me arrepiava. Então, geralmente, quando você recebe algo que vem de Deus, você sente também arrepio, né? Que vem do alto, vem da cabeça e desce para o teu corpo. Arrepio que vem de baixo para cima, ou que vem no braço, na perna, não é algo de Deus, né? Então, aquilo que é de Deus vem para te revestir de alto a baixo. E isso também se cumpriu. Em 7 anos, Deus restituiu a minha dignidade. Entre elas, né, o relacionamento de paz. Agora eu quero mencionar 2 profecias com datas também que se cumpriram na minha vida. A primeira foi quando eu estava dentro de uma igrejinha, né, adorando ao Senhor. E minha filha tinha, acho que 6, 7 anos, né, minha filha mais velha. O pregador olhou para ela, ela estava sentadinha no corredor da igreja, assim, acho que no chão até. Era um lugar bem simples. E ele apontou a minha filha, ele falou, quem é a mãe daquela criança? Aí eu falei, sou eu. Aí ele disse, ainda este mês eu vejo você assinando os papéis e você vai ter muito orgulho dessa filha. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui, de todas as profecias que eu recebi, Deus confirmou através de sonhos também, né? Pode ser uma peculiaridade ou não, mas Deus me confirmou através de sonhos também. Por isso a importância do diário. Resumindo, isso foi tipo numa sexta ou num domingo, não me lembro. Quando foi na segunda-feira já, minha filha chegou com o papel da escola. Falou, mãe, por favor, deixa eu ir nesse lugar, deixa eu ir. Só que naquele tempo, que era pré-escola, tinha bastante passeio, então não dei muita bola no momento. Só no outro dia que eu fui ver o papel e era um convite para ela participar de uma seleção de ginástica artística. Era algo bastante restrito. Liguei na escola e o coordenador confirmou. Ele falou, olha, sua filha foi escolhida entre 150 crianças. Apenas 4 crianças foram escolhidas e a Anne estava no meio. E ali eu já fiquei feliz e orgulhosa da minha filha, né?
e teve uma fase muito boa, né? Onde ela praticou ginástica artística, foi para São Paulo, competiu, acumulou algumas medalhas e isso realmente se cumpriu. Trouxe muito orgulho e felicidade para o meu coração. E uma outra profecia que se cumpriu com data, que foi algo de imediato, né? Quando eu estava desfiada nas drogas, na ansiedade, na depressão, um homem que era taxista, né? Ele era pastor, só que ele não estava exercendo o cargo. Esse homem apareceu para me ajudar naquele tempo e eu pagava ele para me levar em vários lugares. É como se eu tivesse uma parceria com aquele taxista, né? E eu cheguei a usar droga dentro do táxi, surtar, aquelas loucuras, gente, de noia, né? E um dia eu lembro que eu virei para esse homem e falei: "O senhor não é pastor?" Ele falou: "Sim." Falei: "Por que o senhor está se sujeitando a isso? Me levando, sabendo que eu sou louca da pá virada." Ele falou: "Também não sei, um dia a gente vai entender." E ele era muito quieto, ele não falava comigo, ele apenas fazia o trabalho dele e me levava aonde eu pedisse, ele me levava. Até que um dia ele foi me buscar na minha casa e ele desceu do táxi. Eu estava um pouco ocupada terminando um trabalho. Falei: "Senhor, espera um pouco." Ele falou: "Sim." Falei: "Desce aí." Ele tinha virado um grande parceiro meu, esse homem, de fazer correrias, né? Aí ele entrou para dentro do meu salão e o Espírito Santo tomou a vida dele. Ele se exaltou com muita ira, gente. Não foi assim uma exortação boa, não. Foi péssimo para mim, porque eu estava com o coração muito endurecido. E ele falou para mim: "Ainda hoje, se você não se arrepender, sua vida vai ser ceifada. Ainda hoje, se ajoelha e se arrepende. Pede perdão para Deus." E minha mãe estava junto. Ela falou: "Tá vendo, filha?" E quando minha mãe falou isso, meu coração se endureceu ainda mais, porque eu entendi o que ele estava falando. Era para eu me ajoelhar ali na frente deles dois e pedir perdão para Deus e ele orar por mim e tudo, mas eu fechei meu coração e saí da presença daquele homem. Só que quando eu fui tomar banho, eu tive muito temor, medo mesmo, temor mesmo, gente. Eu falei: "Acho que eu vou obedecer esse homem, senão vai dar ruim para mim." No banho eu me ajoelhei e pedi perdão para Deus. Me arrependi. Falei: "Pai, me perdoa, traz cura para mim." Orei ali, falei com Deus, abri meu coração. E nesse tempo de drogas eu ficava bem o dia todo, mas quando dava 6 horas da tarde em ponto, me dava uma crise muito forte de ansiedade e eu começava a tremer e a abstinência de droga bater e minha noite virava um pandemônio. Então, naquele dia essa palavra desse homem quase se cumpriu. Só não se cumpriu porque eu orei e me arrependi, né? Eu fui na boca de fumo e quase fui morta lá, porque eles entenderam que eu tinha dinheiro, né? Os noias lá. Então fui usar droga num barraco ali, eu tava com tênis de marca no pé. Apesar disso, eu tava bem vestida, eu tinha meu dinheiro, né? Era uma vida torta que Satanás preparava pratos diários, então tinha recurso. Então ali eles entenderam que eu tinha dinheiro, que eu tinha um tênis de marca no pé, e eles tentaram me matar. Só que eu fui esperta, Deus me deu um grande livramento de morte naquele dia, gente. Não cabe entrar em detalhes aqui, são as loucuras da vida, né? E a única coisa que eu recebi que foi muito estranho, que eu quero mencionar aqui, mas logo de imediato eu já descartei, foi quando um pastor virou para mim e falou: "Muda daquela casa agora, imediatamente onde você mora, porque essa casa está amaldiçoada." Eu olhei para ele com essa cara, falei: "Como assim?" Sendo que foi o próprio Deus que preparou para mim essa casa, né? No tempo que eu esperei no Senhor a solução sobre isso. Então aquele cara se equivocou. Depois eu descobri que ele tinha inveja do nosso ministério, desse chamado, né? E ele se equivocou com muitas outras pessoas, gente. Então é algo gravíssimo isso. Você tem que ser uma pessoa que adora o Senhor de verdade, que não tem interesse nem curiosidade daquilo que vai ser da sua vida. Lógico que é muito gostoso receber uma profecia, é maravilhoso. Quem que não gosta? Eu amo. Porém, você tem que ter um coração quebrantado que adora o Senhor sem interesse. Amém? Então Jesus disse: "Guardai-vos dos falsos profetas, guardai-vos." Né? Então, não se preocupe, não dê importância para a profecia. Se for de Deus, vai se cumprir. Né? Que não seja esse o seu foco. Que isso não traga ansiedade para sua vida, porque esse tipo de coisa, gente, traz ansiedade. Ansiedade não é de Deus. Mas tem o outro lado da moeda também, que é quando Deus nos usa para profetizar sobre a vida de alguém. E eu quero compartilhar com vocês
duas ocasiões, duas histórias que veio à minha memória agora sobre isso. Uma muito boa, e outra muito ruim. Então são dois extremos mesmo, né? Então tem aquele negócio também da pessoa dar crédito, né? Para o profeta, ou então dar descrédito pela aparência ou pelo cargo que a pessoa ocupa. Só que Deus usa quem Ele quer, gente. Então fique atento, né? Peça para Deus discernimento. Esse é o segredo. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á uma porta. Todo aquele que busca, encontra. Então vou começar primeiro pela profecia ruim que Deus me usou, né? E infelizmente se cumpriu. Eu lembro que quando eu me reconciliei com o Senhor, uma amiga minha estava passando um problema na vida sentimental dela. Ela casou na igreja, casou no Senhor. Acho que ficou em torno de 9 meses casada, se divorciou também dentro da igreja. Só que infelizmente, depois do divórcio, ela continuou com esse cara, continuou com ele. Então isso virou, deixou de ser um casamento para virar, acho que fornicação que fala, com essa mesma pessoa. E ele era abusivo com ela, a vida dela virou um lixo, né? Então ela perdeu todo o brilho que ela tinha e ela estava sempre na minha casa. E eu lembro que Deus sempre me usava para falar para ela sair desse relacionamento e se consertar com o Senhor, porque além disso, eles trabalhavam na obra ainda, né? Além disso, ainda eram obreiros na casa de Deus, o que é gravíssimo. Então, sem entrar muito em detalhe, eu lembro que um dia ela chegou na minha casa e Deus me usou de forma assim diferenciada naquele dia. E eu lembro que eu falei com ela, eu falei, olha, sai desse relacionamento imediatamente. E ela falou para mim, não, Silvia, eu tô saindo fora. Hoje eu não quero ver aquele homem de jeito nenhum, nunca mais eu quero ver ele. E era a oportunidade que ela tinha ali de sair fora, né? Deus tinha criado uma situação para dar a oportunidade para ela sair fora do relacionamento. E eu falei para ela, essa é a chance, sai fora, não volta mais atrás. Ela falou, vou atentar para isso, não vou voltar mais atrás. E eu lembro que Deus me usou para falar assim, dessa forma. E eu disse assim para ela, olha, Maria, vou chamar ela de Maria. Falei, eu tive um sonho com você e eu via muito sangue com pus. E nesse sonho eu via o seu nome e o nome desse cara. E eu falei assim, Deus fala, manda eu te falar que se você não sair desse pecado, ainda hoje, Satanás vai tocar nos teus filhos. Infelizmente foi o que aconteceu, gente. Ela continuou, né? Ela não deu ouvidos, né, para o recado de Deus. E depois de em torno, acho que de uns 7, 8 meses por aí, eu tive uma triste notícia de que a filha dela tentou sair também de um relacionamento abusivo e esse cara colocou fogo na filha dela, né? Colocou fogo na filha dela, a filha dela ficou 10 dias no hospital e aquele sangue, aquele pus que eu vi nessa visão, nesse sonho, foi o que aconteceu com o corpo dessa moça, né? Totalmente inflamado e infelizmente ela não resistiu. E a profecia se cumpriu, né? Deus tinha mandado eu dizer para ela que Satanás ia tocar nos filhos dela porque ela estava dando legalidade. Então, aquilo que nós damos de abertura, de legalidade para Satanás, pode sim acarretar também, né? Sobre um dos nossos filhos, né? Quando a Bíblia fala que os pais comeram uva verde, fala que a alma que pecar, essa morrerá. Só que existe, gente, muitos meios e trâmites também no mundo espiritual que foge do nosso entendimento e da nossa compreensão. Como, por exemplo, a descendência de Davi, onde Tamar, filha dele, foi ali estuprada pelo irmão e a espada não se apartou da casa dele, porque ele desobedeceu ao Senhor. Então, assim também muitas vezes acontece na nossa vida. E a forma com que Deus me usou da profecia boa, onde eu fiquei muito feliz, foi através da vida de uma moça. Ela foi fazer o cabelo comigo, não conhecia ela, ela foi por indicação de uma outra pessoa. E essa moça estava muito depressiva, mas muito, né? Ela tinha 2 olheiras assim muito pesadas e ela estava muito triste. E ela falou: ó, depois que eu perdi meu pai, eu não consigo vencer o luto. E aquele dia Deus me usou também. E eu falei com ela, eu falei: ó, além de você vencer esse luto, Deus manda eu te dizer que você vai se alegrar muito ainda, que você vai ter um filho, vai ser um menino e esse menino vai trazer cura. Quando essa criança nascer,
vai vir cura interior e essa depressão vai desaparecer. Ela voltou depois de 4 anos e essa moça não é minha amiga, nada, eu não conhecia ela, nunca tinha visto. Era alguém que foi por indicação. E ela voltou depois de 4 anos no meu ambiente e ela me disse, ela falou, tem uma notícia para te dar. Eu quero muito te agradecer. E eu lembro que quando eu olhei para ela, eu já vi que ela estava diferente. Falei, nossa, como você tá linda, você tá diferente. Ela falou assim, eu tô curada daquela depressão e eu tenho uma notícia para te dar. Eu tenho um filho. Lembra que você profetizou e falou que eu ia ter um filho? E quando você disse isso, eu ri, eu zombei, porque eu achava que era impossível eu ter um filho nessa altura da vida e nas condições, nas circunstâncias com que eu me encontrava, e isso se cumpriu. Então, Deus, ele é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, isso cumpriu. Eu não lembrava direito disso. Depois eu fui lembrando. Nesse mesmo dia, essa moça foi usada tremendamente por Deus para falar com o meu esposo e foi muito bom. Então, gente, o mundo espiritual é algo maravilhoso de se viver, é gostoso demais. Então, quando você deixa de se consagrar para se preocupar com as coisas aqui da terra, você está perdendo muito, muitas alegrias, muitas profecias que irão se cumprir na sua vida. Deus faz surpresas, Deus traz presentes para nós. Esse Deus, ele é muito bom, ele quer te ver feliz. E quando ele te exortar, obedece, porque é real, gente, é verdade. Então Deus é o Deus que ama, ele corrige aquele que ele ama, né? E ele também, no momento oportuno, ele exalta aquele que ele ama. Então, crie esse momento oportuno, vive da esperança no Senhor, amém? Não abandone a esperança. A esperança, ela vai trazer profecias que vêm do céu. Seja um verdadeiro adorador, agrade o coração de Deus através da sua vida, amém? Renuncie, porque tudo vai se cumprir. E aquilo que é falso não vai chegar até você, porque Deus, ele é fiel. Amém? E se chegar é porque sua casa não está em ordem. Põe a tua casa em ordem perante o Senhor, que Deus vai começar a te revelar tudo. E Deus confirma, viu? E ele testifica de várias formas que nem cabe nesse vídeo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Nós vamos falando disso. Beijos!